Olá, boa tarde. 30 de janeiro, o NT Sul começa agora ao vivo com os principais destaques desta terça. Estamos transmitindo também pelo Face. Acesse a nossa página facebook.com/TV Cachoeira. Orientar os pequenos sobre os perigos da água. O projeto Guarda-Vidas Mirim acontece quinta-feira em Cachoeira do Sul. A gente orienta e ensina todos os perigos para as crianças, ensina as bandeiras, o significado das bandeiras, também o significado do mar também, orientando sempre eles, para que nunca vão à praia sozinhos, sempre acompanhado de um adulto, mesmo quando eles vão passear. E você vai conhecer o projeto Missão Caleb, que em todo o estado já conta com 5.000 voluntários nessas férias. Quem se diverte, na verdade, sou eu. Eu me sinto muito mais alegre, eu chego em casa com um outro coração, assim, porque eu gosto muito de ajudar as pessoas e ajudar as crianças mais ainda, e isso me deixa com um sentimento bem maior. E a gente te ensina a construir um viveiro de codornas sem gastar um centavo. Não tem dificuldade nenhuma, a gente está vendo aqui que é simples, é só colocar a criatividade em prática. É isso aí. E hoje tem educação inclusiva em pauta aqui no NT Sul. A aprendizagem do aluno incluso vai além das paredes da sala de aula e do planejamento do professor. É no quadro Educação. É que a alfabetização te dá uma ideia de cidadania, né? Sim, é. De inclusão mesmo, né? Sim. Mas o Bernardo, ele vai alcançando, e até né? para futuramente ele ser mais independente, né? Sim. Os Correios anunciaram nesta semana o rastreamento de encomendas usando apenas o número do CPF. Antes, era preciso ter o número de protocolo do envio. Agora, basta informar o número do CPF para saber o andamento de uma encomenda. Ao fazer a consulta, o cidadão terá de colocar o número do seu CPF. Ele poderá ver a situação de transporte de qualquer encomenda, na qual ele seja destinatário ou remetente. Para a consulta, o cliente deve acessar o portal de rastreamento dos Correios, o mesmo que era usado para a busca pelo código de rastreamento. Será preciso efetuar um login usando CPF e senha cadastrados. Caso seja o primeiro acesso, será preciso criar uma conta. 12:05 pelo horário de Brasília. Lembrando que você participa conosco pelas redes sociais. Acesse a nossa página no Face, facebook.com/TV Cachoeira. A Brigada Militar e o Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul abrem 250 vagas para concurso na próxima quinta-feira. Os salários chegam a R$ 11.620,55. As provas devem acontecer em 15 de abril. A Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul abre nesta quinta-feira, 1º de fevereiro, inscrições para o concurso da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Para a Brigada são oferecidas 200 vagas para o cargo de capitão do quadro de oficiais de Estado-Maior, Polícia Ostensiva. No Corpo de Bombeiros, as vagas são para capitão do quadro de oficiais de Estado-Maior, Bombeiro Militar, com 50 vagas disponíveis. O salário para ambos os cargos é de R$ 11.620,55. O processo seletivo terá 5 fases. A primeira consiste em exame intelectual. A segunda será por meio de exame de saúde. A terceira, exame de capacitação física. A quarta se dará por exame psicológico. E a última fase consiste em prova oral. A data provável para a aplicação das provas objetivas e discursivas é de 15 de abril. Os interessados devem ter no mínimo 29 anos de idade, altura mínima de 1,65 m para candidatos do sexo masculino e 1,60 m para mulheres, ser bacharel em ciências jurídicas e sociais, possuir carteira nacional de habilitação no mínimo categoria B e estar em dia com as obrigações eleitorais e militares e não responder a processo criminal. O valor da taxa de inscrição é de R$ 187,77. Os candidatos podem se inscrever a partir desta quinta-feira até 1º de março, por meio do site fundacãolasalle.org.br.
Apesar de ter fechado 2017 com perda de mais de 8 mil vagas formais, o mercado de trabalho no Rio Grande do Sul deu sinais de recuperação no ano passado. A indústria e a construção civil juntas perderam quase 10 mil postos, mas o comércio reagiu e apresentou saldo positivo de 5.900 vagas. Os dados foram divulgados pelo Ministério do Trabalho. E se os números ainda não são muito animadores, pelo menos no Cine a notícia é boa. Em todo o estado, são mais de 3.200 vagas em aberto. A remuneração varia entre um salário mínimo e R$ 1.900. Há oportunidades para todos os níveis de instrução. Mais da metade, aliás, nem exige experiência. Isso é uma grande oportunidade para quem está procurando se recolocar no mercado de trabalho ou o primeiro emprego, porque basta ele se preparar para uma entrevista, as coisas assim, e vai concorrer a essa vaga de igualdade com os outros. Lideram a criação de empregos os setores da indústria, com 36% dos novos postos, e serviços, com 25%. A maioria das oportunidades é para alimentador de linha de produção, vendedor, auxiliar geral de conservação de vias e operador de caixa. Primeiramente, o candidato deve se encaminhar para uma agência Cine, FGTAS, levando sua carteira de trabalho. Esse é o primeiro passo. Para depois, quando for encaminhado para uma entrevista, é importante que o candidato se prepare, se colocando da melhor forma possível, se vestir da melhor forma possível, se ajeitar a sua higiene e tudo mais. E se tiver que levar um currículo lá na empresa, que prepare um currículo bem resumido com as funções que ele pode desempenhar. Isso são qualidades básicas para uma entrevista de trabalho hoje. Além dessas vagas, há outras 236 para municípios do interior que trabalhem com o agronegócio. As oportunidades são temporárias e exigem apenas o ensino médio. Benefícios como plano de saúde e odontológico estão inclusos. Interessados podem acessar o site do FGTAS para mais informações. As unidades têm horários diferentes de atendimento. Confira agora no NT Sul as vagas que a agência FGTAS Cine de Cachoeira do Sul disponibiliza. Piloto de aviação agrícola, uma vaga. Uma vaga para mecânico em manutenção de aeronaves. Uma vaga para técnico agrícola. Uma vaga para instrutor de voo. Pintor e preparador automotivo, uma vaga. Uma vaga para farmacêutico. Operador eletromecânico, uma vaga. Uma vaga para torneiro mecânico. E uma vaga para vendedor. A agência FGTAS Cine de Cachoeira do Sul está localizada na rua Major Ourix, número 1552, no centro. Outras informações você pode obter pelo telefone. Código de área 51 3723 5414 ou em nossa página no Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. O governador José Ivo Sartori assinou convênio com municípios do Rio Grande do Sul e anunciou 3 programas que devem melhorar as condições de quem mora no campo. Cerca de 150 municípios receberão benfeitorias, como rede de água encanada e manutenção nas estradas. O primeiro convênio assinado foi para a construção de redes de água que levam o recurso natural até as torneiras das casas e redes pluviais que fazem o escoamento da chuva. 17 municípios vão ser beneficiados. O investimento total é de R$ 2.147.119, sendo que a maior parte, R$ 1.728.059, é do Estado. O governo gaúcho repassa a verba às prefeituras que completam o valor, contratam a empresa e fiscalizam a obra. O segundo anúncio feito por Sartori foi a construção de 979 microaçudes em 99 municípios. O valor destinado é de R$ 5.507.168. O dinheiro vem do Fundo Estadual de Recursos Hídricos. São ações do Estado para levar melhorias às comunidades rurais e promover o bem-estar para milhares de gaúchos. Como disse no começo, que seja um incentivo a mais para as pessoas permanecerem produzindo no nosso interior. 2 dessas vão levar água para a zona rural. E com água, a gente sabe que tem qualidade de vida, tem desenvolvimento, tem progresso
e mais ainda, leva também esperança de um futuro melhor para as outras gerações que virão depois desta. Por isso, esse programa vai contribuir com os agricultores familiares na organização da produção, melhorando a produtividade e a qualidade nos municípios e nas regiões beneficiadas. Essa ação, senhor governador, e autoridades presentes e lideranças políticas, só foi possível graças a parcerias. Secretaria do Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável, Secretaria de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo, nossa conveniada Emater, que fez os projetos, que elabora os projetos, as prefeituras, todas as prefeituras, obrigado por essa ação, por esse esforço, que lá no Conselho Municipal de Desenvolvimento Agropecuário faz a seleção dos beneficiados. E o nosso governo como um todo, todos os demais colegas secretários. A questão hídrica não foi a única que recebeu atenção. As estradas também estão no pacote de anúncios. Sartori fez um ato simbólico de entrega das leis de transferência de trechos de rodovias e doação de áreas do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem, o DAER. Essas leis partiram de projetos do Executivo que já foram votadas e aprovadas na Assembleia Legislativa e sancionadas e publicadas no Diário Oficial no fim de 2017. Dos 34 municípios contemplados, hoje, 21 receberam trechos rodoviários até então estaduais. 10 ganharam doações de áreas que até então eram do DAER e ainda houve um caso de federalização, o da ERS 101. Mais uma etapa que a sua equipe conclui e entrega para a comunidade agora para a nível federal ser feita esta ação. Então esses avanços são da mais alta importância, são muitos municípios que conseguem atingir os seus objetivos, fruto e foco de um trabalho de um governo que veio e sabe que veio e que está fazendo e o que fará, sem pensar nas eleições, pensando em que cada ato reflita no bem-estar e na busca do bem comum. Portanto, eu tenho muita honra e orgulho de servir a esse governo que propôs e fez modificações intensas nesse Estado, mas que precisa continuar. Em ação conjunta das delegacias de Polícia Civil de Cachoeira do Sul, uma nova e grande apreensão de drogas foi feita na madrugada desta terça-feira, na localidade de Quartel Mestre, próximo à divisa com a cidade de Rio Pardo. A polícia trocou tiros com 2 indivíduos que estavam num Fiat Uno, sendo um deles já conhecido da polícia, Christian Aires de Souza, o pivete de 24 anos, que acabou levando um tiro no rosto e está internado no HCB. Durante a abordagem policial, os indivíduos furaram a barreira, colidiram frontalmente contra viaturas da polícia e um policial acabou ficando ferido. Com a dupla que foi presa, foi encontrado 3 quilos 270 gramas de maconha, 700 gramas de cocaína e 560 gramas de crack. Alan Lara Machado, de 26 anos, o comparsa de pivete, foi levado à delegacia de polícia de pronto atendimento para registro da ocorrência e encaminhado ao presídio regional de Cachoeira do Sul. A ação foi comandada pelo delegado regional José Antônio Tasqueto Mota. Passada meia década da tragédia da Boate Kiss em Santa Maria, a legislação contra incêndios mudou. Ficou mais rígida e caracterizou o poder de polícia dos bombeiros. Mas os familiares das vítimas querem mais rapidez no processo que apura quem são os culpados no caso. 5 anos depois e a espera pela justiça. Apesar de já haver decisões para que o Estado e a Prefeitura de Santa Maria indenizem vítimas e familiares, nada ainda foi pago, pois há prazo para recursos. Dos 252 processos na Justiça Estadual por danos morais e materiais, apenas 26 foram julgados em primeira instância na comarca de Santa Maria, que é responsável pela grande maioria das ações. Outros 35 já tramitam em segunda instância, aqui no Tribunal de Justiça. Segundo o TJ, existe uma demora maior na análise dessas ações devido à complexidade da produção das provas e à quantidade de pessoas implicadas. Que nada pode ser atropelado. Então, isso eu acho que gera uma certa impaciência, uma certa descrença das pessoas, que é muito razoável,
que é muito compreensível, mas ao mesmo tempo faz com que nós tenhamos a certeza de que nós estamos seguindo num caminho que amanhã ou depois não vai ser tudo anulado por causa de uma nulidade que tenha ficado no processo, algo que tenha suprimido. Então é melhor trilhar esse caminho um pouco mais devagar e com segurança. Na esfera criminal, 2 empresários e 2 músicos da banda que se apresentavam na noite do acidente respondem em liberdade. Em dezembro do ano passado, o TJ reverteu a decisão que os levava para o tribunal do júri, mas os advogados de acusação devem entrar com recurso. Vítimas e familiares também buscam a responsabilização do Estado brasileiro diante do sistema internacional. Segundo a advogada responsável pela petição na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, a Prefeitura de Santa Maria, o Corpo de Bombeiros e o Ministério Público permitiram que a boate continuasse funcionando, apesar de conhecerem as irregularidades. Não só houve omissão ou negligência na fiscalização, houve também uma ação ilegal contra a lei autorizando essa boate a operar. Isso antes do incêndio. Depois do incêndio, também houve condutas que geram responsabilidade segundo o direito internacional. A prefeitura não investigou, os bombeiros não investigaram e o Ministério Público arquivou todos os processos que investigavam, que pretendiam investigar, segundo a Polícia Civil, as autoridades públicas. Então, há uma impunidade completa das autoridades públicas no caso da tragédia da Boate Kiss. Entendemos que isso viola o direito internacional e, por isso, pedimos à Comissão Interamericana que condene e responsabilize o Estado brasileiro. Como a comissão atende a demandas de todo o continente, a demora já é esperada. Enquanto a Justiça anda a passos lentos, no âmbito da segurança contra incêndio, a legislação teve mudanças. Deixou muito clara as responsabilidades, que já existiam, mas elas ficaram objetivas, claras. Quais sejam? Responsabilidades dos proprietários, dos responsáveis técnicos, engenheiros, arquitetos, da Prefeitura Municipal e do Corpo de Bombeiros, como o ente licenciador e de fiscalização. Uma atenção muito especial às atividades de reunião de público. Essas atividades de reunião de público tiveram, sim, um incremento muito maior no que tange à fiscalização, aspectos de fiscalização, e também nas questões de instalação de medidas de segurança contra incêndio. Com o passar do tempo, sobreviventes procuram levar a vida com a maior normalidade possível. Cristina, que passou 25 dias na UTI após o acidente, se formou e hoje tem uma filha, mas ainda convive com as consequências daquela noite. A rotina da engenheira florestal inclui fisioterapia e medicação de uso contínuo. Eu espero que a justiça seja feita, todos sejam devidamente responsabilizados e que uma tragédia como essa não se repita, que todas essas mortes tenham servido ao menos para que esses erros, essas omissões e negligências não se repitam. É verdade. 2 bombeiros foram condenados pela Justiça Militar por descumprimento da lei de emissão de alvarás. E um recebeu condenação da Justiça Comum por fraude processual. A Prefeitura de Santa Maria afirma que não cabe à atual gestão discutir questões técnicas do período em que a boate funcionava, mas diz que trabalha com a Associação dos Familiares das Vítimas para atenuar a dor e o luto. Já o Ministério Público alega que não tem a função de fiscalizar diretamente bares e casas noturnas, mas cobra das autoridades os procedimentos necessários. E a Procuradoria-Geral do Estado diz que se atém aos autos do processo, já que ainda não há uma decisão definitiva sobre o caso. Agora, 12h21, pelo horário de Brasília, nós vamos para um rápido intervalo. A seguir, tem inclusão em pauta com Denise Belladonna. É que a alfabetização ela te dá uma ideia de cidadania, né? Sim, é. De inclusão mesmo, né? Sim. Mas o Bernardo, ele vai alcançando. E até né? para futuramente ele ser mais independente, né? Sim. E mostramos ainda como construir uma chocadeira gastando apenas R$120. Aqui a gente usou um cano PVC cortado ao meio para poder provocar a passagem dos ovos na grade, foi retirado de um forno também.
Já estamos de volta, 12h25 pelo horário de Brasília. Deixa eu mandar um abraço aqui para Montenegro, aqui no Rio Grande do Sul, né? Montenegro tem um cachoeirense, o Josué Silveira, está assistindo aqui as notícias da Terrinha. Um abraço para você e para todos os seus familiares, viu, Josué? Obrigada pelo carinho aqui e pela mensagem. Você também é convidado a participar em facebook.com/TV Cachoeira. Alunos de uma escola técnica aqui de Cachoeira do Sul construíram um viveiro de codornas com custo zero. Isso mesmo, sem gastar nada. E fizeram ainda uma chocadeira gastando apenas R$120. Talvez essa possa ser uma alternativa para aumentar a renda na sua propriedade. Veja que ideias bacanas na reportagem da Gabriela Belo. 2 trabalhos que acabaram se complementando. Isso para quem já trabalha na criação de codornas, aquelas aves pequenas que a grande maioria das pessoas consome apenas os ovos. Para mostrar estas ideias, estamos na Escola Estadual Técnica Nossa Senhora da Conceição, localizada em Três Vendas, no município de Cachoeira do Sul. Antes de falar sobre quem veio primeiro, se o ovo ou a galinha, vamos saber deles como é possível ter uma chocadeira gastando apenas R$120. Que a gente utilizou o isopor com ele. A gente pegou um vidro de forno reciclado, porque o forno iria fora e a gente precisaria alguma coisa sustentável. Aqui a gente usou um cano PVC cortado ao meio para poder provocar a passagem dos ovos na grade, que foi retirado de um forno também. Foi utilizado um termostato, uma grade para possibilitar que os ovos fiquem suspensos, 2 potes com água para controlar a temperatura e algumas aberturas para possibilitar a saída do ar para controlar a temperatura. Potes esses que são cortes de garrafa PET também, que na verdade tudo é material reciclável. Sim, exatamente. A gente pegou garrafas PETs que iriam fora, a gente reciclou, colocando aqui com a água necessária para controlar a temperatura. A incubadora foi desenvolvida pelo Robson e outros 6 colegas na disciplina de avicultura. A professora Karina, mestre em ciências veterinárias pela Universidade Federal de Santa Maria, conta que o tema do seminário era livre e que a turma do técnico desenvolveu muito bem o projeto. Trabalho que a Letícia e todos os colegas da Prof. Karina irão colocar em prática nos próximos semestres. A vantagem é que, tendo incubadora em casa, a galinha vai continuar produzindo sempre. Porque não vai precisar ter aqueles 21 dias para parar para poder chocar os ovos. A capacidade é de 18 ovos por vez, no caso de patas e galinhas. Com codornas, este número sobe para 30. Outra vantagem é para aqueles avicultores que criam apenas codornas, pois elas não reproduzem em cativeiro. Por mais que a gente seja a última turma, a gente desenvolveu o projeto, a gente vai deixar para as turmas que vêm vindo. Vem uma sequência grande de turma com a professora que der a vir mesmo, que eles vão realizar novas experiências com ovos de diferentes espécies. Além de patas, galinha e codorna, projetos que estão vindo aí de avestruz, entre outras espécies. A eclodibilidade, né? Então, quantos ovos vão eclodir, quantos pintinhos vão sair dali, está em torno de 80%, tanto nas incubadoras comerciais quanto nas incubadoras artesanais que a gente tem visto por aí, né, no mercado. Então, agora a gente vai testar a nossa para ver que resultados a gente vai conseguir alcançar. Uma forma mais barata de desenvolver essas espécies em casa mesmo. Qualquer um pode fazer, se vocês analisarem um projeto simples, é de fácil aplicação. Qualquer um que queira ter uma produção controlada em casa, com a facilidade de reprodução, é um projeto bem interessante. Um valor bem baixo também, investimento. Bem acessível. Se a ideia for produzir codornas, depois de lá, da incubadora, é possível colocar 60 só aqui neste codornário desenvolvido pelos alunos da professora Karina. A gente teve grande satisfação de fazer esse projeto, porque visa o bem-estar do animal e o material reciclado que a gente usou, que não tem custo nenhum, e às vezes até é colocado no lixo e não tem utilidade. Já tinha esse experimento com galinhas, daí a gente resolveu fazer o codornário, que já era mais um aprendizado, uma experiência, né, com uma nova espécie. E conta pra gente como que foi a parte de alimentação que vocês desenvolveram também. Sim, tudo é material reciclável, que zero custo, como as colegas já falaram, onde foi utilizado um baldinho
junto com um cano de PVC, aqui onde é colocada a ração e vai descer aqui embaixo para os animais comer, se alimentarem. O Maurício utilizou os mesmos materiais para a construção do bebedouro. A água desce por gravidade e aí então demora bastante tempo a gente ter que repor essa água, né? Em vista que deve ter em torno de 3 litros de água aqui dentro. Então, para um número não muito grande de ave, vai suprir a necessidade dela com uns 3 dias. Bebedouro esse que serve tanto para as codornas quanto para outras aves também. Para outras aves também, sem dúvida. E aqui também, custo zero. A proposta feita para os alunos foi uma instalação sustentável para aves dentro da disciplina de avicultura. Como sempre, a gente busca aqui na escola deixar o aluno livre para criar e livre para imaginar, né? Então eles tiveram essa ideia de ser um codornário e chegamos a essa instalação ótima, né, que a gente conseguiu fazer, toda de material reciclado, todo sustentável. Então a pergunta do custo, né, zero, a gente teve custo zero aqui, até as dobradiças, os pregos, todos foram doados, reaproveitados. Então essas dobradiças são de janelas antigas, tanto quanto o material todo que está aqui, todo foi reaproveitado. A lona era uma lona que a escola não aproveitava mais, então o custo aqui foi zero. Então, além de ser um trabalho de classe que foi desempenhado maravilhosamente pelos alunos, né, eles tiveram um aprendizado muito grande, porque eles tiveram que pesquisar os hábitos desse animal, que tipo de temperatura ele ia suportar, né, e também um exemplo para que o produtor que queira começar uma produção, né, de codornas, que é uma produção rentável, que é uma produção que traz bons resultados, tenha como exemplo aqui essa instalação que a gente fez bem simples, com materiais super acessíveis em qualquer lugar, que pode ser reproduzida por qualquer um. Os animais, as aves que estiverem aqui, inclusive, como estava mostrando anteriormente, elas podem pôr e não é preciso abrir essa tampa, a gente pode mostrar? Exatamente, pode sim. Ela foi feita, né, com determinado declive e para facilitar tanto o manejo das aves, né, quanto a coleta desses ovos. Então, a gente sabe que as codornas são animais que não têm por hábito o convívio com humanos. Então, na maioria dos casos, o pessoal vai abrir a tampa, né, e vai lá dentro pegar os ovinhos. No nosso caso, a gente fez com esse declive para que a pessoa que vai manejar consiga coletar os ovos aqui sem precisar mexer com os animais, né? Então é uma maneira de facilitar o tratador e também evitar esse contato direto com as aves, né? Para facilitar o bem-estar também, que é um dos focos aqui, quando a gente trabalha com avicultura, sempre focar o bem-estar animal. E o Edson vai ajudar a gente aqui a mostrar de pertinho que os estudantes utilizaram a borracha, também material reciclado, como você falou, custo zero, para que os ovos, quando descerem com a força da gravidade, não tenham perigo de quebrar. Para não sofrer o impacto, né? Quando chegasse aqui, se a gente fizesse isso aqui tudo de madeira, na hora que o ovinho caísse ali, ele poderia quebrar, né? Então, como a gente tem a incubadora também, que a gente já mostrou, que é um projeto de tirar os ovos daqui, colocar lá para incubar. Então, a gente quer aproveitar esses ovos, não pode estar quebrado, não pode estar danificado. A borracha, ela serve como um meio de absorver o impacto, né? Para executar este viveiro com capacidade para 60 codornas, os estudantes utilizaram aproximadamente 40 garrafas PET, madeiras de descarte, telas de metal de uma antiga parabólica, lona, bambu, dobradiças e pregos, também reutilizados. Tá aí a ideia, então, para outras pessoas poderem fazer em casa. Sim, sem sombra de dúvida, né? Não tem dificuldade nenhuma, a gente está vendo aqui que é simples, é só colocar a criatividade em prática. E se você quiser saber mais detalhes da execução da chocadeira ou do viveiro, é só entrar em contato com a Escola Estadual Técnica Nossa Senhora da Conceição. O telefone para contato é o 99719-5401. Eu repito, 99719-5401, código de área 51. Janeiro é tempo de férias para muita gente, mas você vai conhecer agora uma turma que trocou o descanso pelo voluntariado. É o projeto Missão Caleb, que em todo o estado já conta com cerca de 5.000 voluntários. Na região metropolitana, são 36 escolas de férias. Em Canoas, as atividades seguem até domingo. Eles aprendem a fazer artesanato de uma forma divertida. Aqui, ó, a pombinha que eu fiz. O barquinho eu já fiz. Aqui, esse é o meu. Eu já fiz o Noé e agora eu tô fazendo pombinho. Eu já fiz o barco.
Participam de muitas brincadeiras, lancham, dançam, tocam instrumentos e até cantam. O abraço fraternal não é por acaso. Além de ocupar a criançada no período de férias, o projeto pretende auxiliar na formação da cidadania. As crianças estão de férias, às vezes não tem muito o que fazer em casa, a gente traz e ensina princípios para as crianças. Elas têm muitas atividades pessoais, aí se desenvolvem como enfim, pessoas da sociedade. A gente pensa que no futuro isso vai trazer grandes resultados tanto para a pessoa quanto para a sociedade. Em média, de 50 a 100 crianças participam dessa escola de férias. As atividades são feitas há 4 anos e envolvem a comunidade, que ajuda com doações. 100% do que é feito aqui, tudo é com doações da própria igreja, e a gente faz recolta também fora da igreja, com pessoas, voluntárias que gostam de ajudar todos os anos. Então tudo que é feito aqui é tudo sempre feito com doações. Doação inclusive de trabalho. Nessa unidade de Canoas, 40 voluntários organizam as atividades para a gurizada. Eles dedicam parte das férias para o projeto. Nesse tempo de férias, eu posso passar bastante tempo com eles e um tempo promissor, que é fazendo uma atividade, um tempo bem bom com eles e participando da escola também. Quem se diverte, na verdade, sou eu. Eu me sinto muito mais alegre. Eu chego em casa com um outro coração, assim. Porque eu gosto muito de ajudar as pessoas e ajudar as crianças mais ainda. E isso me deixa com um sentimento bem maior. O Ministério da Educação liberou na tarde desta segunda-feira a consulta para vagas do programa Universidade para Todos, o ProUni, no primeiro semestre de 2018. O programa, que oferece bolsa de estudos parciais e integrais no ensino superior particular, vai abrir inscrições em 6 de fevereiro. A inscrição, que começa dia 6, deverá ser feita via internet no site do programa prouniportal.mec.gov.br. Os estudantes interessados devem atender a pelo menos uma das condições a seguir: ter cursado o ensino médio completo em escola da rede pública, ter cursado o ensino médio completo em escola privada, mas como bolsista integral, ter cursado o ensino médio parcialmente em escola da rede pública e parcialmente em escola privada, mas como bolsista integral, ter alguma deficiência ou ser professor da rede pública de ensino. As bolsas integrais se destinam aos candidatos cuja renda familiar bruta mensal per capita não exceda um salário mínimo e meio. Já as parciais são voltadas aos estudantes com renda familiar bruta mensal per capita inferior a 3 salários mínimos. A inscrição inclui até 2 opções de instituição, local de oferta, curso, turno e tipo de bolsa pretendida. Confira agora o calendário do ProUni 2018. Abertura das inscrições, 6 de fevereiro. Fim das inscrições, 9 de fevereiro. Primeira chamada, 12 de fevereiro. Segunda chamada, 2 de março. Manifestação de interesse na lista de espera, entre 16 e 19 de março. Meio-dia e 39 pelo horário de Brasília. Vamos aqui ao Face. Pessoal interagindo com a gente, mandando mensagem aqui. Ieda PG, assistindo em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Nós estivemos aí na semana passada. Um grande abraço aí a todo o pessoal de Santa Maria e a Ieda em especial. Maria Antônia Barros Leivas, estou na escuta aqui em Bexiga, município de Rio Pardo. Uma ótima tarde para vocês. Obrigada para você também, viu, Maria Antônia? Obrigada pelo carinho. Carlos Alberto Alves Teixeira, parabéns, ótimas matérias. Obrigada pelo carinho, pela companhia de vocês. Daqui a pouquinho eu interajo mais. E agora você assiste a mais uma entrevista da série especial Educação Inclusiva em Pauta. A aprendizagem do aluno incluso vai além das paredes da sala de aula, além do planejamento do professor e até mesmo de seus saberes. É com Denise Belladonna. Boa tarde. A inclusão é um fato real nas escolas, mas nem sempre podemos afirmar ser uma realidade nas salas de aula. Ainda para dar a ideia de aproximar a teoria da prática, que é o que importa num processo de aprendizagem,
Hoje eu vou conversar com a Arlete e o Bernardo. O Bernardo tem síndrome de Down e a Arlete é uma mãe que, desde que o filho atingiu a idade escolar, preocupou-se em procurar escola regular para incluir o Bernardo. Boa tarde, Arlete. Boa tarde. E o Bernardo também está aqui conosco, né, Bernardo? Boa tarde. Oi, Bernardo. Não me ajuda. Boa tarde, Giz. Boa tarde. Ah, isso mesmo. A Arlete, ela sempre procurou a escola. Então, eu gostaria de saber, Arlete, assim, sempre foi um plano colocar o Bernardo na escola? Houveram algumas observações da família, de alguém achando que ele não deveria entrar? Como que isso funcionou para vocês? Não, sempre, quando ele atingiu a idade escolar, sempre foi planos colocarmos eles na escola. E aí optamos por uma escola particular. Só que ele ficou nessa escola até o 5º ano, né? E hoje ele está numa escola pública, estadual, e tá indo, tá muito bem. O Bernardo gosta de ir para a escola? Eu gosto. Interage com os colegas, o Bernardo participa das atividades? Sim, sim, ele sempre participa e as atividades são todas assim adaptadas para o entendimento dele, né? A gente sempre sabe que o plano, a expectativa, o que a gente espera antes, às vezes muda, mas a expectativa em relação à escola, elas foram alcançadas, Arlete, ou superou esse encontro do Bernardo com a escola? Não, foram alcançadas. Ele está sempre, eu vejo que ele está sempre evoluindo, né? Cada ano ele evolui, dentro dos limites dele, né? E fora da escola, o Bernardo tem algum outro acompanhamento? Ele participa de alguma... Nós temos a AFAD, que é a Associação dos Familiares Amigos do Down, aí onde eles fazem oficinas, tem grupos de dança, tem projetos em parceria com escolas e também eles fazem fonoterapia e eles nos oferecem também atendimento psicológico, tem palestras com dentista, psicólogo, sempre tem alguma coisa. O Bernardo então é bem assistido, né? Bem assistido. E ele mostra aqui para nós, a gente percebe que ele bem desenvolvido. E a escola que ele frequenta também tem a sala de recursos, né? Que é o período inverso do... E ele participa também? Participa também. Ok. O Bernardo, tu disseste que ele teve trocando de escola. Como que é essa realidade, assim, essa adaptação para o Bernardo? Porque ele faz amigos num grupo e daí ele troca. E foi tranquilo? Como é que foi? É bem tranquilo. Ele tem uma facilidade incrível assim, de se adaptar. Ele faz amizade com facilidade, né? Acho que isso é uma característica dele. E com professores, ele tem esse lado carismático dele, de saber conquistar. Ele é bem... E o Bernardo quer dizer para nós aí o nome de alguns professores dele, Bernardo? Quê? Tem algum professor que tu lembra agora, uma professora, o nome? Eu sei do professor de história. Ah, tem professor de história? Tem, mas... Como é o nome dele? Cristiano. O Cristiano é o professor de história? É. Ai, que legal! Mãe, viu, mãe? É. Olha aqui, ó. Na minha mamãe, ela não tem história. Hoje não tem história. Hoje não teve história? Não teve. Óbvio, professor Cristiano. O Bernardo está reclamando que hoje não teve história. Mas o Bernardo também, ele encontrou aqui no estúdio da TV, ele encontrou um amigo, né, Bernardo, que era colega dele da primeira escola que ele estudou, não é, Arlete? Sim. Qual foi o amigo que tu encontrou aqui? Vamos chamar esse amigo? Vamos. Então chama ele para nós. Vem, tá? João Vitor. Vai, João Vitor. Com a mão. Vem. Aí, se reencontraram aqui, né, João Vitor? Você foi colega do Bernardo, né? Foi. O João Vitor foi teu colega? Foi. E aí, vocês brincavam bastante na escola também? Brincavam. E aprendia muitas coisas? Sim. Ah, então tá bom. E, inclusive, nós mantemos contato com alguns colegas anteriores, da escola anterior. A gente mantém contato ainda, porque ele adora convidar os colegas para irem em casa, né? O Bernardo, então, é bem social, bem né? Bem social. Ok.
Arlete, a gente percebeu que socialmente o Bernardo se adapta tranquilo na escola, ele gosta, ele vive aqueles momentos ali, né? Sim. Mas e a aprendizagem? Tu percebes, além da FAD, tu faz acompanhamento da FAD e é um acompanhamento bem completo, né? Sim. A gente percebeu na tua fala aqui. Mas e a escola? Ele consegue aprender, tu percebes que há um crescimento também na aprendizagem? Sim, inclusive os professores, eles fazem uma adaptação para o entendimento dele, né? O conteúdo para o entendimento dele. E ele chega da escola, eu sempre vou olhar os cadernos, ver o que ele fez, o que ele aprendeu, mas ele está sempre... Então, e daqui agora para frente, qual é a tua expectativa hoje para esses progressos e avanços do Bernardo na escola? Eu gostaria muito que ele fosse assim, plenamente alfabetizado. É que a alfabetização, ela te dá uma ideia de cidadania, né? Sim, de inclusão mesmo, né? Sim. Mas o Bernardo, ele vai alcançando. E até né? para futuramente ele ser mais independente, né? Sim. Justamente o que se quer na inclusão é o social, é a felicidade da criança, mas em especial a autonomia, né? Sim. Que ele possa ser independente das coisas que ele vai fazer. Tu aprendeu alguma coisa na escola, Bernardo, assim? Tema. Tema? Tem tema de casa também? Tem. E aí tu faz tranquilo o tema, tu gosta de fazer o tema de casa? Eu faço continhas. Faz continhas? Eu faço. E quem é que te ajuda a fazer? O professor. O professor ajuda? Ajuda. E como é que tu faz continhas? Tu tem um material que tu conta? Eu conto com o palito. Ah, legal, viu? Viu, João Vitor? Ele tá contando com palito. Parabéns, Bernardo. Será que o ambiente escolar basta para ele ou ele precisa participar de outros ambientes? Não, só o ambiente escolar não basta, né? Eles têm que ter uma convivência social fora da escola. Por exemplo, em praça, shopping, mercado, tudo que tiver alcance, assim, que eu puder levar ele, a gente está sempre... É que a autonomia do Bernardo, eu até vou dizer aqui, a gente percebe o Bernardo assim, diferenciado em alguns aspectos, porque ele realmente se interage com as pessoas e essa autonomia também tem a ver com essa maturidade proporcionada pela família, né? Sim. Por ti, no caso aqui, que leva ele nos lugares, ele participa. Então, fica o recado da Arlete aqui, que só o ambiente escolar também não podemos esperar só dali, né? Não. É um conjunto. Sim, é um conjunto. É a FAD, com todos esses profissionais que tu falaste, é a escola com os professores, que eu vi que são bem marcantes para o Bernardo também. Sim, a família também, né? A família, o vô, a avó, né, Bernardo? É. O pai, a tia, a mãe, todos. E foi lá no aniversário do vô, da avó. Isso, participando das festas Sim. da família. É assim que o Bernardo vai crescendo. Muito obrigada, Bernardo. Por tu vires aqui conversar comigo de novo, né? Que eu e o Bernardo já somos conhecidos, né, Bernardo? Arlete, muito obrigada e parabéns para ti por esse empenho que tu tens com o Bernardo e com certeza vale a pena para a felicidade dele e também para o que tu ainda vais ver do Bernardo, né? Obrigada. Quando olhamos com olhar assistivo para os alunos de uma turma, podemos perceber as muitas diferenças que ali estão e também uma grande unanimidade. O direito que todos têm de crescer na aprendizagem para tornarem-se cada vez mais autônomos. Esta não é uma ideia só técnica, ela precisa ser prática. Ela não é uma ideia de fórmulas, ela é uma ideia do coração. Até o nosso próximo encontro. Terça-feira de muito sol e calor em Cachoeira do Sul. Tempo aberto, sem nuvens e sem previsão de chuva. Mínima de 17, máxima de 32 graus. Na quarta-feira, o dia será de sol com algumas nuvens. Não há previsão de chuva. As temperaturas ficam entre 20 e 33 graus. Já na quinta-feira, o dia será de sol com aumento de nuvens pela manhã. Quinta-feira de calor e sem previsão de chuva. Mínima de 21, máxima de 32 graus. Confira no mapa como fica o tempo hoje.
O Rio Grande do Sul está sob influência de ar mais seco de alta pressão, o que traz outra jornada de tempo firme em quase todo o estado, com sol e nuvens. Algumas áreas terão céu claro em parte do dia. A possibilidade de períodos de maior nebulosidade com chance de chuva passageira em pontos localizados. O dia que começou com temperatura amena aquece rapidamente já no início da tarde. Na capital Porto Alegre, a máxima prevista é de 31 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 33. Em Passo Fundo, no norte do estado, 29 graus. E em Santa Maria, na região central, 30. Para o litoral norte, Tramandaí e Torres, 25 graus. E em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 29. Meio-dia e 51 agora, deixa eu abrir um parênteses aqui para mandar um alô pro Bernardo, aí da entrevista da Denise Belladonna, viu? Ele está fazendo sucesso aqui nas nossas redes sociais. A Daniela Costa disse que está vendo, que amor, que fofura, você saiu muito bem, Bernardo, tá dando parabéns para você, viu? A Lisiane Dávila também, muito bem, Bernardo, parabéns, viu? Ele realmente é encantador. E um beijo para você, e você está convidadíssimo a voltar aqui no NT Sul, viu, Bernardo? Obrigada pelo carinho, a você, a Arlete, que trouxe aqui com muito carinho e pôde fazer essa entrevista incrível. Bom, gente, nesse calor de verão, quando o tempo ajuda, todo mundo quer ir para perto do mar, dos rios e das lagoas. O problema é que esses lugares oferecem riscos, principalmente para as crianças. Por isso, o projeto Guarda-Vidas Mirim, que está na 2ª edição, procura orientar os pequenos sobre os perigos da água. Atenção! Os futuros guarda-vidas Mirim estão atentos à aula. Bochecha direita. Mas quando fazem bagunça, o apito do professor resolve o problema. Vamos prestar atenção. Toda atenção é pouca quando o assunto é prevenção dos perigos das águas. Um time experiente do Corpo de Bombeiros ensinou a criançada o comportamento adequado, principalmente ao entrar no mar. Qual é o primeiro lugar que nós vamos na praia quando nós chegarmos na praia? No guarda-vida, muito bem. De forma divertida, eles também aprendem o significado das cores das bandeiras na beira da praia. Não, do Grêmio não. Essa bandeira acho que é do Cruzeiro. Onde é que está escrito essa bandeira? As dicas estão na ponta da língua. Praia acompanhada com uma pessoa com mais de 21 anos. A gente sempre tem que passar protetor. Depois da teoria, é hora da prática. Na piscina, a gurizada aprende a colocar o colete salva-vidas e faz simulações de salvamento. Através do Guarda-Vidas Mirim, a gente orienta e ensina todos os perigos para as crianças, ensina as bandeiras, o significado das bandeiras, também o significado do mar também, o que significa a gente as bandeiras, orientando sempre eles, para que nunca vão à praia sozinhos, sempre acompanhado de um adulto, mesmo quando eles vão passear. O projeto Guarda-Vidas Mirim é realizado pelo Grêmio Náutico União em parceria com o Corpo de Bombeiros desde 2015. Neste ano, 300 crianças passaram pelo curso. E o projeto Guarda-Vidas Mirim, do Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul, chega em Cachoeira do Sul na quinta-feira, dia 1º. Será um dia de atividades na Praia Nova, a partir das 10 horas da manhã, com crianças de 6 a 12 anos de idade. Em Cachoeira do Sul são somente 30 vagas. A inscrição é feita na hora e os participantes, além de orientações sobre cuidados em balneários e rios, receberão camisetas e bonés da Operação Verão. Quinta-feira, então, a partir das 10 horas, na Praia Nova, aqui em Cachoeira do Sul. Nossa equipe, é claro, vai acompanhar essa gurizada e vamos mostrar aqui. Nós ficamos por aqui. Uma ótima tarde para você. Até amanhã.